Sylvia Sherwood. Ela é uma das agentes da WISE e a instrutora principal de Twilight. Além disso, pela primeira vez, vamos ver ela em ação, nesse capítulo 63 de Spy X Family. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, para mais um capítulo de Spy Family. O anime tá saindo aí, mas enquanto isso, a gente vai curtindo o mangá. E bom, nesse capítulo, pela primeira vez, nós vamos ver Sylvia Sherwood em ação. E ela simplesmente vai mandar ver nesse capítulo. E se você quer saber tudo o que tá acontecendo, então fica aqui junto com o Mano Joe, fica aqui nesse canal. Vamos curtir juntos Spy Family. Com isso, já deixo meus agradecimentos, seu like, seu dislike, se você compartilhou ou comentou. E já bora começar comentando sobre esse capítulo que foi muito bom. Primeiramente, nesse capítulo nós temos uma nova missão, e nessa nova missão nós não teremos nem Frankie, nem Twilight, nem Anya e nem Yoru. Dessa vez a nossa protagonista vai ser Sylvia Sherwood, juntamente com um dos novatos que ela está treinando. Assim como ela treinou Twilight no passado, ela treina esse novato na agência que tem apenas 2 anos. E bom, nessa missão nós vamos ter Jonas Wellman, e Jonas Wellman é um cantor de ópera, isso mesmo, ele é um cantor de ópera, ele é muito famoso em Ostânia e ele vai fazer uma turnê em Westalis, o país inimigo, ou seja, tudo isso pode ajudar na união do leste e do oeste e para que essa briga entre os dois fique mais amena. Só que o que acontece nesse meio do caminho, revistas de fofocas e jornais começam a divulgar notícias aparentemente falsas ou até então verdadeiras, dizendo que Jonas Wellman é um cara muito ruim, que ele tem casos extraconjugais, que na verdade ele tratou mal um soldado do exército, que isso aconteceu. E com essas notícias falsas ou verdadeiras, começa a estragar um pouquinho da relação entre os dois países, até porque ele passa a ser odiado no país onde ele vai e também no país de origem. E bom, o que vai acontecer com tudo isso é que o autor vai fazer uma bela de uma crítica às mídias e aos noticiários que saem por aí, até porque nós nunca sabemos qual é de fato a verdade e qual é de fato a mentira. O que a mídia divulga, será que é verdade mesmo? Será que essas pessoas que refutam estão certas? Será que as pessoas que na verdade estão acusando estão certas? A gente nunca sabe, nós precisamos de fatos, nós precisamos de dados, e é isso que a agência faz. A agência da WISE trabalha com fatos, tentando promover a união entre os dois países. Só que o nosso querido novato acaba acreditando em tudo que ele lê e acaba ficando bravo, falando: mano, esse Jonas Wellman é um cara muito ruim, mano. Ele acaba sendo levado pela notícia e mesmo sendo um cara da agência, ele não percebe ali que ele tem que, bom, desfazer algumas coisas para que a viagem do Jonas Wellman para Westalis ocorra bem e que os dois países possam se unir. Até porque o Jonas Wellman, ele é um rapaz que pode amenizar a situação entre os dois países, esse conflito entre os dois países. Com isso, a nossa querida Sylvia Sherwood parte pra cima dele e fala assim: cala a boca, tu não sabe os dados, tu não sabe de nada e você vai resolver essa parada desse maluco. Porque a gente quer manter a paz entre os países. E para isso, os boatos têm que sair fora de linha e os fatos têm que aparecer na realidade. E bom, nessa preciosa missão, nós vemos que o nosso novato, ele não compreende muito bem como funcionam as coisas, ele acaba acreditando em tudo que acontece, e a Sylvia Sherwood coloca um ponto pra gente pensar. Olha, você tem os dados, você tem os fatos, você sabe quem é que está divulgando essa notícia? Será que essa notícia é verdade? Será que essa notícia é mentira? Porque a maioria dessas mídias divulgadas foram feitas por uma editora. E essa editora tem um viés político para ela estar ao lado e ela quer, claro, prejudicar a união entre os dois países. Porque há pessoas dentro do leste e do oeste que querem fazer inimizade, que querem que essa inimizade continue, que os dois países continuem separados. Dessa forma, eles atacam Jonas Wellman porque ele promove a união dos países, ele sendo um santinho ou não. E é isso que Sylvia Sherwood coloca a gente tanto como leitor, mas também o nosso novato a pensar. E é algo muito real, né, gente? Eu gosto muito como Spy Family, ele consegue fazer algumas críticas ali sobre o nosso mundo atual de uma forma que não pende para um lado nem o outro. Na verdade, a luz dos fatos é a realidade, ou seja, tudo tem que ser baseado no que é de fato verdade. Até porque essas informações, sendo mentira, elas podem colocar em risco a vida de uma pessoa. Ou seja, no primeiro momento do capítulo nós pensamos, pô, então todas essas notícias são falsas e o cara é um bonzinho. Mas isso vai mudar ao decorrer de todo o capítulo, porque o cara recebe uma ameaça de morte, dizendo que ia matar o cara, que ia acontecer, papapá, porque esse cara era ruim pro país e tal. E aí a Sylvia Sherwood, junto com o novato e com as pessoas ali, eles vão pesquisar sobre tudo isso, e é então que a Sylvia Sherwood, sendo muito má com o novato de certa forma, ela acaba se lembrando um pouquinho do seu passado, de quando ela ensinou o
Twilight, porque nem tudo é 100%, nem tudo é 90% verdade, e se os 10% estiver errado, então tem toda uma possibilidade, então só os fatos podem ajudar os agentes da WISE a tomar a melhor decisão. Não podem haver preconceitos, não podem haver ideologias, não podem haver vieses políticos na mente da pessoa, e ela não pode ser influenciada pelo seu ambiente ao redor. Ela ensina isso pro Twilight e, bom, ela tá passando um perrengue novamente ali com o novato. Porque é então que tudo vai mudar no outro dia. No outro dia, o novato vai receber as mesmas notícias de fofocas novamente, com pessoas refutando tudo que estava acontecendo, e aí ele começa já a achar, pô, então era verdade o que a Sylvia tava falando, né? Na verdade, ele começa a pensar que ele mesmo era o cara. Que ele já tinha notado que era mentira mesmo e papapá. Porque uma das amantes do Jonas Wellman, que denunciou ele ali, apareceu com o cara da editora, então provavelmente estava tudo meio que manipulado, e aí ele passa a acreditar no Jonas Wellman, mas é isso que vai quebrar nesse mesmo capítulo. E claro, a Sylvia ia ficar muito brava porque em um momento ele acreditou em todas as notícias e no outro momento ele acreditou também em todas as outras notícias que tinham saído. Então não importa se uma estava refutando ou uma estava falando a mentira ou a verdade. Você precisa procurar a verdade de fato, e não em possibilidades e não em estereótipos. E para as pessoas que olham as notícias dessa forma, elas não enxergam nem ouvem nada, elas apenas acreditam em tudo que vão vendo a bel prazer. Essa foi uma bela de uma crítica, e é então que eles estão filmando ali o noticiário, tem algumas pessoas falando, né, fazendo um escarcéu em cima, falando peça desculpas lá pro cara e tudo mais e não sei o que, e o Jonas Wellman ele acaba sendo meio que perseguido por um policial, que na verdade não é um policial, porque os olhos da Sylvia começam a perceber ali que ele não tá usando cacetete, que é comum de um policial ter. E com isso ela percebe que ele é meio suspeito e, graças ao desmaio do Twilight nos capítulos passados, ela acaba tendo que tomar essa missão pra si mesma, e ela, junto com o novato e um outro velhinho que tava junto lá na agência, vão entrar nessa missão para salvar a vida de Jonas Wellman. Bom, o que acontece é que eles chegam no momento propício onde esse policial disfarçado vai acabar matando o Jonas Wellman, só que a Sylvia Sherwood, nossa, ela aparece, é Sherwood na verdade, ela aparece, pega o seu cinto, bate no cara, quebra a mão do cara, quebrou o queixo do cara, mano, ela simplesmente arrepiou, roubou demais a cena. Esse capítulo, longe de ser muito engraçado, ele foi muito mais reflexivo pra gente parar e pensar um pouquinho, saber mais sobre o Twilight, sobre a agência da WISE e, claro, sobre a Sylvia Sherwood, o quanto essa personagem ela é inteligente e ela pensa sempre a um passo à frente, nunca dando de fato uma verdade que aparece ali, porque talvez essa verdade esteja escondida como uma mentira. Com isso, eles ajudam que Jonas Wellman acabe pousando lá para West Allis, ele vai viajar e tudo mais. E é então que o novato ele pensa, pô, a gente ajudou o cara, refutamos que na verdade ele era todo aquele cara problema, extraconjugal e não sei o que. E aí é noticiado para ele, através da Sylvia Sherwood, que o Jonas Wellman vai, na verdade, ir para West Allis e vai lá para um exílio, até porque ele, sim, tem um caso extraconjugal com uma mulher da máfia e ele teve que fugir realmente. Ou seja, ele não era esse santinho todo, mas também não era aquele todo criminoso. Ele é uma pessoa com seus erros e acertos, com suas verdades e mentiras, e com isso o Jonas fica sem entender. Pô, então qual é a verdade do negócio? Como que eu vou descobrir e tudo mais? E aí ela fala, ó, não me pergunte coisas difíceis, falou? Você tem que encontrar suas próprias respostas. E sempre continue pensando por conta própria e não se deixem ser influenciado por mídias, por pessoas ou muito menos pelo ambiente. É ali onde a gente termina o capítulo. Foi um capítulo sensacional, eu achei que deu uma vibe mais de espião realmente, tirou um pouquinho da comédia e trouxe uma reflexão através desse capítulo. Eu acho que o autor de Spy Family, ele trabalha muito bem isso, principalmente depois dos capítulos passados, quando teve a conversa do Frank e do Lloyd. E eu acho que esse é o tema principal do autor agora, trabalhar a verdade, trabalhar a mentira. O que de fato é real e o que é irreal. E por que ele faz isso? É, claro, uma crítica à mídia em si, divulgando dados ou até mentiras, mas principalmente criticando pessoas. Isso, pessoas que acreditam em tudo que leem. Sejam de um lado, sejam de outro e por aí vai. Então é sempre muito interessante a gente procurar a verdade de fato, antes de sair pré-julgando alguém por alguma coisa. Então eu acho que esse capítulo trouxe muito mais sobre isso do que partes de comédia, partes engraçadas e divertidas. Eu acredito que Sylvia Sherwood é uma das grandes personagens de Spy Family, então eu adorei poder falar dela aqui. Eu não esperava que ela fosse entrar em uma missão de fato, e é a primeira missão que a gente vê a aparição dela, que ela de fato ela age em favor de alguém fazendo alguma coisa, sendo a principal da missão. E agora vamos esperar o próximo capítulo de Spy Family, porque deve ser
muito bom. Eu sei que eu não comentei o capítulo extra do Bonde Apaixonado, mas quem sabe um dia eu faça. É que, tipo, eu tava muito cansado e acabou que eu pulei e é isso. Desculpem. Então deixa aí as suas reflexões aí embaixo, beleza? Quero muito saber o que vocês acharam. Mano Joe aqui está vazando. Até uma próxima. E continue acompanhando o anime de Spy Family comigo junto com o mangá, tá bom? Mano Joe tá indo nessa.